Fala, rapaziada, de boa? Hoje eu vou ensinar vocês a como criar um sistema de automação com IA. Nesse vídeo a gente vai passar sobre arquitetura de sistema, a gente vai falar sobre o que é um agente, o que é um sistema multi-agente, o que a gente precisa colocar nesse sistema, para vocês conseguirem entender mais como isso funciona, o que é a importância de cada uma das coisas. E aí, a única coisa que eu peço para vocês, pergunta pra gente o que algo funcionou, alguma dúvida que vocês têm, o que vocês gostariam de ver, beleza? Vamos nessa. Então, bom, qual que é a primeira coisa? A gente entender o que pode fazer um sistema com um único agente e o que a gente consegue fazer com um sistema que tenham vários agentes de IA. Então, cara, primeiro ponto. Então, quando a gente tem um único agente. Então, o que a gente tem quando é um único agente? Isso vai funcionar muito bem se a gente quer fazer uma única coisa de um único mesmo jeito, tá? Então, vamos colocar, por exemplo, um agente que vai olhar o meu calendário e definir quais são os pontos em vazio que eu tenho para desenvolver, por exemplo. Toda vez que esse fluxo rodar, esse único agente vai olhar o calendário e vai fazer isso. Se a gente pedir alguma outra coisa, ele não vai conseguir. Se ele precisar ter que tomar alguma outra decisão, ele não vai conseguir. E além do que, se a gente colocar instruções demais nesse agente, a gente tem um risco dele não conseguir fazer o que a gente precisa de fato, certo? Aí a gente vai falar sobre um sistema multi-agentes. E aí, dentro de sistema multi-agentes, a gente pode falar um monte de coisas, tá? Mas, de modo geral, isso significa que a gente está tentando encontrar maneiras de vários agentes de IA se interagirem. Qual que é a importância disso? A gente consegue ter agentes especializados que são muito bons em fazer alguma coisa específica. Então, cara, voltando no mesmo ponto do calendário, se a gente quer que esse sistema, além de só buscar no meu calendário quais são os spots ali que vou ter tempo para ficar codando, a gente poderia ter um agente que olha os objetivos da BNA de 2026 e tenta fazer um resumo para mim do que seria importante eu tentar resolver essa semana, ou que tem acesso à nossa planilha de possíveis clientes para tentar determinar se eu preciso fazer follow-up para alguém, se eu preciso cobrar algum cliente, alguma coisa do tipo. Se a gente tenta fazer isso no primeiro modelo, cara, tem muita chance de quando ele for avaliar a minha agenda, ele não conseguir definir os spots certos, quando ele for analisar os objetivos da BNA, ele não conseguir fazer direito, e finalmente quando ele for analisar a planilha de clientes, ele vai fazer errado também, porque vai ficar muita informação para uma única coisa. Quando a gente muda para um sistema multi-agentes, a gente consegue fazer coisas muito mais complexas numa única mesma automação, beleza? Isso é uma comparação simples sobre um sistema com um único agente e um sistema multi-agentes. A gente vai entrar nesse vídeo muito mais em como você cria sistema multi-agentes, porque a gente fazer um sistema de um único agente é completamente análogo. É a mesma coisa que um sistema multi-agente, só que com uma única pessoa, um único agentezinho lá, tá? Então vamos partir para o segundo passo. Então o segundo passo é realmente detalhar o que seria um agente no final das contas, certo? Então vamos lá, o que seria um agente? Primeira coisa importante é a LLM. Então, cara, esse agente você vai ter que escolher algum modelo. O que eu sugiro por enquanto? Cara, escolha um modelo mais usado para você começar a ir brincando. Então, se eu quero imagem, é o Nano Banana provavelmente. Se eu quero só texto e coisas triviais, usa ChatGPT, não precisa complicar isso demais. A escolha da LLM é uma das últimas coisas que você deveria fazer para a otimização do seu sistema. Qual que é a segunda coisa importante dentro de um agente, né? Então, vou até colocar aqui. São as tools / ferramentas, né? O que são essas tools e essas ferramentas? Quais as ações que esse agente pode tomar? Então, o que pode ser isso? Pode ser uma interação com alguma API, pode ser uma interação com algum banco de dados, ou pode até ser um script que você colocou ali para a gente conseguir rodar. Por exemplo, fazer algum cálculo, fazer alguma análise. E, ao mesmo tempo, já existem ferramentas pré-montadas assim, pela OpenAI, pela Anthropic, que facilitam também fazer web search. Então,
é basicamente o agente ter acesso à internet e fazer pesquisa, certo? O último ponto que o agente pode ter acesso, mas esse, cara, pode ser um vídeo inteiro em breve, é ter acesso a documentos e conseguir extrair informações dele. A única diferença aqui é que é algo um pouco mais complexo de se fazer e não tão simples de, cara, o seu primeiro sistema conseguir conversar completamente com documentos de uma maneira consistente, assim, tá? O terceiro ponto é qual o tipo de resposta que o agente pode ter. E aí tem vários tipos de resposta. Quais são eles? Então, cara, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Então, no caso do View, no caso do Nano Banana, pode ser texto e pode ser JSON. E cada um deles tem a sua importância, tá? Então, imagem você vai usar quando você quer criar alguma arte, algum tipo de conteúdo. Vídeo, algo parecido. Texto, quando você quer que essa resposta seja a interação com alguma pessoa ou que mostrem algum tipo de front-end, assim. E o JSON, ele é muito importante para tomar decisões dentro do nosso sistema e também para criar constraints a esse sistema. O que eu digo com constraints? É você criar um escopo do que a LLM pode responder ou não. E com o JSON isso é muito facilitado, porque as LLMs hoje têm uma maneira estruturada de resposta que você pode escolher. E nessa maneira você consegue criar esse escopo do que a LLM pode responder ou não. Então, cara, isso basicamente são as 3 coisas mais importantes que a gente precisa ter configurado no nosso agente. Bom, a outra parte muito importante de um sistema multi-agentes é a gente escolher a arquitetura que vai funcionar para o nosso problema. Então, existem várias arquiteturas diferentes e a gente pode até misturar arquiteturas diferentes numa outra arquitetura, assim, mas a gente vai passar pelas 3 mais importantes no final das contas, que são uma arquitetura linear. Então, a gente tem agentes rodando em sequência, uma arquitetura que tem um orquestrador. Então, esse orquestrador é responsável por entender o que foi pedido pelo cliente ou pelo usuário ali e entender qual agente deve rodar nesse próximo momento. E a gente tem uma arquitetura de revisador, vamos dizer assim. Que aí a gente pode ter vários agentes que vão dar N respostas e esse agente olha todas essas respostas diferentes e dá, no final, uma única resposta já com tudo que é mais importante que a gente precisa aqui, tá? Mas como eu sei qual que eu preciso usar para tal coisa? Essa primeira arquitetura aqui, a gente volta lá no exemplo do calendário. Essas são 3 coisas diferentes que a gente precisa, ou mais de coisas diferentes que precisa, e elas não têm relação entre si. Aqui funciona muito bem. Pô, tem um agente que vai me falar quais são os spots do meu calendário que eu vou ter tempo de codar, o agente que vai olhar os objetivos da BNA e decidir o que eu preciso fazer nessa próxima semana para conquistar esses objetivos, e o agente que vai olhar a minha planilha de clientes e determinar com quem eu preciso falar essa semana. São 3 coisas completamente diferentes e não necessariamente elas precisam ter interação. Então, pô, aqui funciona super bem. Quando a gente fala de uma arquitetura com um orquestrador, a gente precisa de um problema no qual, dependendo da resposta do usuário, dependendo da mensagem do usuário, a gente vai tomar decisões diferentes. Então, no mesmo exemplo que eu dei, se ao invés de, a minha resposta for faça o processo e acabar sendo, cara, só me diz qual cliente eu preciso resolver amanhã, esse sistema não vai funcionar tão bem, porque eu vou falar com qual cliente eu preciso falar amanhã, e aí ele vai fazer todo o processo de novo. Vai olhar a minha agenda para ver os horários que eu preciso codar, vai olhar os objetivos da BNA e depois vai me dizer o que eu preciso fazer essa semana com os meus clientes, certo? Já aqui, a gente pode ter todos esses agentes separados e eles só vão rodar quando for necessário. Então, se a minha mensagem for com quem eu preciso falar amanhã dos nossos clientes,
Só o agente 3, que é aquele que tem acesso aos clientes e sabe como isso funciona, vai me passar, pô, amanhã você precisa falar com o cliente tal, certo? Então, toda vez que a gente quer que um sistema funcione, que ele tenha vários tipos de ações, e para cada mensagem do usuário a gente quer uma ação específica, faz muito mais sentido uma arquitetura com um orquestrador. A última arquitetura que a gente vai passar aqui é uma arquitetura com revisador. Então, voltando ao mesmo exemplo, vamos dizer que ao invés de ter cada um desses agentes me falando essas 3 coisas separadas, eu só queria um resumo de como seria a minha próxima semana, basicamente. Então, o que pode acontecer? Cada um desses agentes roda, cada um deles vão ter uma resposta. Então, eu sei quais são os horários que eu posso codar, quais são os horários, o que eu preciso fazer essa semana com os objetivos da BNA e quais são os clientes que a gente precisa fazer alguma coisa. Tudo isso vai para um outro agente que revisa todas as respostas e me dá uma resposta final com um resumo do que eu preciso fazer essa semana. Então, esse último daqui funciona muito mais com use cases relacionados à pesquisa, ou que você precisa ter vários tipos de origem de dados, ou fontes de dados, melhor dizendo, e você só quer uma resposta concisa ou uma única ação a partir de todas as fontes de dados. Da mesma forma que poderia ser um resumo do que eu posso fazer, esse agente revisador poderia ser um agente que já vai lá e para cada uma das coisas que todos os agentes disseram, ele vai lá e vai buscando horários na minha agenda para cada uma das coisas, certo? E aí, além disso, a gente pode brincar aqui um pouco. Então, cara, o agente 1 poderia ser um sistema linear, o agente 2 poderia ser um sistema revisador, a gente pode rodar o agente 1, depois o orquestrador, depois um sistema revisador. Então, a gente pode mesclar aqui essas arquiteturas de sistema de multiagentes para a gente definir qual que funciona melhor para o nosso use case, tá? Além disso, tem algumas medidas legais da gente adicionar sempre nos nossos sistemas, que são mecanismos de proteção com prompt injection. A gente pode adicionar mecanismos de como formatar a resposta exatamente do jeito que a gente precisa, e até mecanismos de verificação de o quão bom foi a resposta ou não, tá? Então, imagina que esse agente orquestrador é para, cara, fazer a venda de algum tipo de produto. Então, a gente vai ter o agente que se apresenta, o agente que tira as informações principais do cliente, o agente que recomenda algum tipo de produto. Todos eles vão criar uma resposta para conversar ali com o cliente. Qual que é o problema que a gente sabe de LLM? Putz, normalmente elas escrevem muita coisa, né? E aí, quando a gente está ali no WhatsApp, a gente quer, cara, mensagens curtas, um tipo de formatação do texto. Então, a gente poderia adicionar aqui um outro agente. Então, deixa eu até colocar esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, a gente pode ter o orquestrador aqui, agente 1, agente 2, agente 3. E independente de qual agente o orquestrador escolher, a gente pode colocar aqui um formatador de resposta para pegar a resposta de cada um deles e verificar se faz sentido colocar isso no WhatsApp e como deveria ser enviado no WhatsApp. A gente também vai facilitar esses agentes para conseguir mandar um vídeo, mandar um documento, que ao invés dele ter uma ferramenta para enviar um documento, ele poderia única e simplesmente colocar só um comando ali no texto, indicando para fazer o envio desses tipos de mensagem. Além disso, antes de chegar nesse step de formatação de resposta, a gente poderia passar por um outro agente, e esse daqui é o agente responsável pela verificação da resposta. Então, vamos dizer que, ao invés de ser um produto simples, como, sei lá, uma pizza, é um produto como seguro ou algum suplemento nutricional que a gente precisa ter muito cuidado com o que a IA vai responder. Aqui a gente pode colocar todas as regras do que a IA não pode responder e trazer isso como feedback para os outros agentes depois. Então, assim, a gente consegue um sistema no qual, putz, cara, ele consegue resolver várias coisas, porque a gente tem o orquestrador aqui.
Cada um desses agentes são especializados em resolver alguma coisa específica. Se acontecer o caso de algum responder alguma asneira, a gente tem um agente que vai ficar de olho no que pode ou não ser enviado e mandar isso como feedback para os agentes. E, finalmente, a gente formata isso para mandar no WhatsApp, por exemplo, para o cliente. Que aí a gente pode fazer aqueles pontos que eu disse, além de, vamos adicionar alguns erros gramaticais, vamos tirar os pontos, vamos tirar o hífen das mensagens de cada um desses agentes para conseguir emular cada vez mais uma conversa que você teria com uma pessoa qualquer, sabe? Então, bom, isso daqui foi um pouco do que eu consegui passar para vocês sobre sistemas de automações com IA e sobre a arquitetura, sobre um pouco dos agentes. De modo geral, a gente acredita muito nessas arquiteturas e realmente vai mudar de caso a caso. E o mais importante, de verdade mesmo, é vocês colocarem aí pra gente, tipo, algumas sugestões do que vocês acham importante da gente passar para vocês, beleza? Valeu, gente!